Boa noite, poetas. Boa noite, amigos que nos veem, que nos ouvem. Bom, o Sarau Claxon tem esse nome como referência à revista Claxon, Mensário de Arte Moderna, o primeiro veículo organizado pelos modernistas paulistas a fim de difundir as ideias do movimento. Foram editadas 9 fascículos da revista, o primeiro em maio de 22 e o último em janeiro de 23. Bom, dito isso, é com muita alegria que eu, Noélia Ribeiro, ao lado do poeta Fernando Freire, inicio este encontro, apresento este encontro, e nossa primeira participação do querido amigo e mestre Eduardo Tornag. Eduardo Tornag nasceu no Rio, turma de 51, e formou-se psicólogo, mas a vida já o tinha levado para a arte. Cresceu brincando de fábula, teatro, canto e poesia. Teatro, principalmente, em todas as funções. Agora, com a maturidade, veio com força a poesia. Publicou matéria de rascunho disponível em e-book e promove o Sarau Peladas Poéticas no Leme todas as quartas-feiras, agora online, ultimamente. A poesia diverte, antena, organiza, colore, além de ser um antídoto para a coisificação precificante que nos assola. Por isso, oferece oficinas de leitura online. Então, com vocês, Eduardo Tornag. Alô, gente! Prazerzão, além de se esquecer de dizer que eu sou fã da Semana de Arte Moderna também. E trouxe uma surpresa para vocês aqui, ó. Temos aqui a Caixa Modernista, organizada pelo Jorge Schwartz. A Caixa Modernista traz aqui, vejam só, desde o encontro datilografado lá no Automóvel Clube, onde eles fizeram o projeto, aqui, né, o programa do segundo dia, né, facsímiles, e aqui a exposição, né, o catálogo da exposição. Um exemplar de Paulicéia Desvairada, do Pau-Brasil, de Oswald, Paulicéia de Mário de Andrade, não é? E uma coleção de fotos, onde nós temos aqui, por exemplo, esta gracinha, que tem aqui no meio Marinetti. Marinetti era o futurista, não é? Italiano que veio para o Brasil e deu uma trombada aqui, porque a maior parte do pessoal
da semana, tinha gente, era bem Brasil, tinha gente de direita, esquerda, centro, né? Tinha rico, tinha pobre, mas ele era fascista, né? Ele é um dos fundadores do fascismo. Aqui é a fotografia clássica da semana, né? Que é uma fotografia fake, porque tem Manuel Bandeira aí, o Manuel Bandeira não foi para a semana. Ele mandou os sapos, que nós vamos ouvir daqui a pouco, mas que foi lido, né, por outra pessoa. Aqui, um painel do Cícero Dias, né, que foi feito. E aqui, esse é um programa de uma apresentação que Tarsila fez na Galerie Percier, né? E aqui dentro eu encontrei os klaxons elétricos, klaxon elétrique do Blaise Cendrars, né? E diz assim, buzinas elétricas. A gente fica sabendo que klaxon é buzina, que era um símbolo para os modernistas, porque era coisa do automóvel. Aqui não se conhece a Liga do Silêncio, como em todos os países novos. A alegria de viver e ganhar dinheiro se exprime na voz das buzinas e na peidorrada dos carros de escapamento aberto. A exposição de Tarsila em Paris, a Galerie Perrier. E o exemplar ano 1, número 1, da revista de Antropofagia, que já é bem depois, em 1928, mas é onde é publicado o Manifesto Antropófago, onde Oswald diz: só a antropofagia nos une socialmente, economicamente, filosoficamente. Única lei do mundo. Tem os famosos to be or not to be, that is the question, né? Contra todos os importadores de consciência enlatada. Olha que moderno que ele era. Contra todos os importadores de consciência enlatada, a existência palpável da vida e a mentalidade pré-lógica do senhor Lévi-Brul, para que ele possa estudar. E em Paulicéia Desvairada, que é um facsímile também da primeira edição, nós temos o famosíssimo prefácio interessantíssimo, né, que Mário dedica o livro, né, ao mestre querido, que é Mário de Andrade, e assina como o seu guia, não é? Que é Mário de Andrade também. E aqui ele diz, prefácio interessantíssimo, leitor, está fundado o desvairismo. Este prefácio, apesar de interessante, inútil. Alguns dados, nem todos, sem conclusões. Para quem me aceita, são inúteis ambos. Os curiosos terão prazer em descobrir minhas conclusões, confrontando obra e dados. Para quem me rejeita, trabalho perdido, explicar o que antes de ler já não aceitou. Então, aliás, e coloca mais embaixo aqui, muito difícil nesta prosa saber onde termina a blague e onde principia a seriedade. Nem eu sei. Eles estão aqui, não é? Tanto o Pau-Brasil de Oswald, quanto o prefácio interessantíssimo, traz essa questão de princípio, né? Do que era o modernismo, muito mais do que modernizar propriamente a maneira de escrever ou trazer novos temas, não é? Para a poesia, para a arte, para a pintura, né? Aqui eu não vou poder mostrar tudo agora, mas tem aqui a Negra, né? Tem Anita Malfatti, né? Tem os quadros dos pintores, né? Tem a música de Villa-Lobos, vem um disquinho junto aqui, olha que delícia. Olha aqui, música em torno do modernismo. Mas, enfim, esta caixa é uma preciosidade. Mas aqui tem todos os tons principais dessa coisa que me faz ser apaixonado. Para mim, a Semana de Arte Moderna é um marco. A arte moderna no Brasil não começou na semana, nem terminou nela, né? Mas é um marco do que eu considero realmente a independência brasileira. Esse foi o nosso grito de independência, porque
Em 1822, Dom Pedro I gritou lá independência ou morte, mas fez uma bandeira com as cores de Orleans e Bragança, que era o verde e amarelo, né? E até então a cultura oficial, a cultura das elites, a cultura que aparecia nos lugares, era simplesmente uma cópia, não é? Essa coisa colonizada, né? De ficar repetindo o primeiro mundo. Enfim, é na Semana de Arte Moderna, de repente, que fica este marco de alguém que diz: não, nós temos o nosso jeito. Olha, negra, por que não entender como nossa identidade a negra, né? A menininha do interior? Né? Estes somos nós. Né? São Paulo, a sinfonia da metrópole. Lembrando que São Paulo, 30 anos antes, só tinha, acho que coisa de 25, 30 mil habitantes, né? E ela estava crescendo desbragadamente. Nós temos uma arquitetura, né, que é nossa, que é inventada aqui. Né? E, embora os modelos ainda fossem, né, os modelos europeus, a ideologia toda da semana tem muito a ver com o movimento modernista europeu, aqui afirma-se a nossa identidade, a nossa diferença. Né? Murilo Mendes, na História do Brasil, né? Cassiano Ricardo, para não me deixar mentir, vamos caçar papagaios. Né? Estavam lá, né, os fundadores da renovação cultural, e entre eles tinham os fundadores dos movimentos de esquerda e de direita na cultura brasileira. Mas era esta afirmação de ser brasileiro. O Oswald diz que o evento fundador do espírito brasileiro é o Carnaval do Rio de Janeiro, numa época em que batuque e carnaval eram motivo de prisão. A polícia pegava. E, de repente, esses camaradas, né, com todas as discussões que há a respeito do que foi Mário, né, o próprio Oswald, tentaram detratá-lo com um texto que ele fez jovem ainda, né, dizem que era racista, porque ele esculhambava o Jack Johnson, que era um pugilista americano. Mas não foram eles que editaram Lima Barreto, foi Monteiro Lobato, que era um conservador e que fez, inclusive, um texto importante falando, né, mal dessa pintura moderna, dessa arte que não é arte, mas eles marcaram, né, trazendo com Villa-Lobos uma música que, pela primeira vez, era uma música erudita brasileira de verdade, porque o cara foi lá morar com os índios, né? Assim como Mário de Andrade foi pesquisar as músicas de ciranda no interior, no Nordeste, né? Mandou gente para fazer pesquisa do que era a cultura brasileira pelo Brasil inteiro. Lá, um dos sujeitos que está nessa fotografia junto com Marinetti é o fundador do movimento de cultura brasileira, de respeito à cultura brasileira. Como é que se chama? Como é que se chama? A versão federal? Enfim, caraca, estou emocionado, esqueci tudo. Mas, enfim, eles vão fazem excursão a Ouro Preto, né, começam a fazer o Melo Franco de Andrade, Rodrigo Melo Franco de Andrade. Começa a fazer, então, a campanha pela preservação da nossa cultura e levantando principalmente essa coisa do original que a cultura brasileira é, né? A importância do barroco, por exemplo, de um Aleijadinho, né? Tudo que era lixo, considerado porcaria, né? Tudo isso começa a ser levantado com esse povo a partir da Semana de Arte Moderna. Então, viva a Semana de Arte Moderna, né? Precisamos renová-la, precisamos renovar a nossa identidade, o nosso respeito, o nosso orgulho de ser essa cultura
original que é a cultura brasileira. E eu acho que eu já falei demais. E estourou o tempo. passa adiante. Eduardo, você está aí? Cadê ele? Oi, estou Oi. aqui. Oi. Aqui vem. Agora achei o Rodrigo Melo Franco de Andrade aqui. Ó, já passamos, já temos 10 minutos, já, mais Sim. de 10 minutos. Oh, desculpem, por favor. Passemos Mas adiante. você quer falar mais alguma coisa para encerrar? Não, o que eu queria falar, eu falei. Achei até que já tinha dado um bom ponto final, porque essa ideia, né, de recuperar esta campanha nesses tempos, né, que os caras Maravilhosa estão essa detonando a caixinha. nossa cultura, né, Então, a originalidade e a riqueza da cultura brasileira de verdade, aquela que vem de maravilhoso. baixo, aquela que vem da Eu quero essa raiz. caixinha para mim, hein? Ah, mas não é? É Isso foi. linda. Eu tenho uma mulher iluminada. Ela me acha essas Linda. coisas, traz para mim. Nossa, linda. Então, Eduardo, você já encerrou? Posso passar para outro? Pode passar, deve. Querido, muito obrigada. Muito bom ver isso aí. Nos colocou mais perto ainda, né, de 22, do que aconteceu em 22. Obrigada pela explanação. E eu vou chamar agora o próximo, que é o Vanderlei Costa. É o nosso próximo convidado. O Vanderlei Costa, ele trabalha com artes integradas, transita entre literatura, música, performance, atuação em cinema e teatro e nas artes visuais. Lançou em 2017 o livro autoral Subsolo Amarelo, publicado pela editora Semin. Vanderlei, sua vez. Microfone, Vanderlei. Apertou a campainha. Oi, som? Oi, som? Entrou o som? Sim. Tá bom. Gente, muito me honra adentrar aqui nessa tertúlia de nobres confrades e distintos poetas e poetisas. E eu queria parabenizar aos diletos acadêmicos e, quiçá, imortalizados ou mumificados pelo tempo. E eu queria também enaltecer, na outorga de especial júbilo e lisonja, e efusiva lisonja, o ano natalício da Semana Modernista, e porque é sobre isso. Versejar no epáreo para os termos cognatos de linguajar vulgar, é sobre isso. Há de haver fruição, ressignificâncias, e empoderar. E quem irá nos contestar em nosso lugar de fala, né? Oval, a novidade explode e choca, a novidade vem de qualquer parte, a modernidade só é nova agora, oval, ovo de novo, ovários. Então, agora, eu quero fazer um poema, vou fazer Os Sapos, que é um poema que causou muita polêmica lá do Manuel Bandeira, no Municipal. Ele enviou alguém para recitar esse poema e ele foi vaiado. Então, vamos aos sapos. Foi, não foi, não foi. Enfunando os papos, saem da penumbra aos pulos os sapos. A luz os deslumbra. Aterrado, urra o sapo-boi. Meu pai foi à guerra, meu pai foi à guerra, meu pai foi à guerra,
Meu pai foi à guerra. Meu pai foi à guerra. Foi, não foi, foi. Foi, não foi, foi. Foi, não foi, foi. Foi. Aí o sapo tanoeiro, parnasiano, aguado, diz: meu verso é bem martelado. Vede como rimo, vede como os hiatos, vejo como primo em comer os hiatos. Nunca rimo os termos cognatos. Que arte, que arte, que arte. Meu verso é bom, frumento, sem joio. Faço rimas com consoantes de apoio. E lá vai 50 anos que lhes dei a norma. Reduzir sem danos a forma, a forma. Clame a saparia em críticas céticas. Não há mais poesia, mas há artes poéticas. Não há mais poesia, mas há artes poéticas. O sapo boi. Foi, não foi, 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 não foi, 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 não foi, foi, foi. O sapo tanoeiro brada em assomo. A grande arte é como o lavor de um joalheiro ou bem de estatuário. Tudo quanto é belo, tudo quanto é vário, canta no martelo. Outros sapos pipas, mal em si cabe, falam pelas tripas. Sabe, não sabe, 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 não sabe, 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 sei, não sabe, sabe, sei, não sabe, sabe, sei, não sabe, sabe, sei. Longe desta grita, longe mais densa, a noite infinita, veste a sombra imensa. Lá, fugindo ao mundo, sem glória, sem fé, num peral profundo, solitário é. Que soluças tu, trazido de frio, sapo cururu, da beira do rio e na beirada do meu... Foi, 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 foi. Obrigado, gente. Valeu, que lindo estar com vocês aqui. Eu vou ficar até 9h10, porque eu vou para o lançamento do livro da Grace Maia. E aí, vou chegar em casa e vou assistir o restante dos colegas, porque tem muita gente boa aqui que eu quero ver. É justo. Obrigada, Vanderlei. Muito bom, muito legal te ver, te ouvir, te ver. Bom, continuando, vou chamar agora a capricorniana Kátia Borges, que é baiana, professora da Universidade de Salvador e a autora de O Exercício da Distração, Penalux 2017, e A Teoria da Felicidade, Patuá 2020, livro de crônicas, finalista do Prêmio Jabuti 2021. É doutora em Literatura e Cultura pela Universidade Federal da Bahia. Então, Kátia Borges, querida. Bom, gente, na verdade, eu trouxe aqui para falar um pouquinho para vocês, né? Falar sem... Me desculpem assim, se eu pegar algumas consultas aqui, porque eu estou falando de improviso sobre a recepção ao modernismo paulista na Bahia, né? Queria começar recitando um poema do poeta Eurico Alves, que é um poema chamado Usina, que é um poema de 1929. Como um punhado de estrelas dentro da noite, as casas dos empreiteiros perdem-se na festa verde das espátulas compridas do canavial contente. E ondulando, farfalhando, o canavial se estende interminavelmente, como um sonho esmeráltico de fartura da usina, que no centro estridula e apita e jazz-bandiza ferros, numa alucinação fantástica de 1000 músculos de aço tinindo e retinindo, zoando e retumbando no abandono do vale. Macabra mistura de polias, cordames, manivelas e rodas dentadas, furiosamente, diabolicamente, alucinadamente. Na baixada, como 2 braços sondando as estrelas, as 2 chaminés contemplativas se empertigam. Esse poema é de 1929.
é um poema de Eurico, que é considerado um dos primeiros poetas modernistas ou modernos, né, da Bahia, e considerado um poeta futurista. Recentemente, essa semana agora que passou, nós tivemos um simpósio, né, na Academia de Letras da Bahia sobre o modernismo na Bahia, e o professor Gildeci Leite recitou esse poema, entre outros poemas, e falou de Eurico, né, que é uma figura central aqui para a gente compreender como foi essa recepção aqui em nosso estado, né, na Bahia. E também Floresvaldo Matos vai resgatar Eurico, daí ele ficou muito na minha cabeça, por isso que eu gostei de trazer ele aqui, também porque ele simboliza uma coisa que é muito interessante, porque em 1929 a Bahia não era nem um pouco assim, não era nem um pouco industrial. Pelo contrário, a Bahia só vai começar a iniciar um processo de industrialização 10 anos depois, né, a partir de 1939, 1940, quando se descobre a primeira jazida de petróleo no subúrbio ferroviário. Então, aqui a gente teve um atraso muito grande na chegada dessas ideias dos modernistas de São Paulo. A gente vai ter, embora a gente tenha 3 poetas que são ícones do modernismo, que são considerados, e que tenho certeza que vocês já devem ter ouvido falar de Socígenes Costa e de Godofredo Filho também, assim como de Eugênio Gomes, mas a gente vai ter mesmo assim, de uma forma mais efetiva, digamos assim, como um movimento a partir de 1928, na Bahia, com o surgimento de 3 grupos formados por jovens, mas chancelados por jornalistas conhecidos. Então, a gente vai ter o grupo Arco e Flecha, que é um grupo formado por uma elite de jovens, né, jovens da elite soteropolitana, que vão estar sob a chancela. Havia muito isso de chancela de jornalistas naquela época, né? E vão estar chancelados por Carlos Quiáquio, que é um mineiro, e que era um crítico literário, que assinava um rodapé no Jornal à Tarde, chamado Homens e Obras. A professora Ívia Alves fez um estudo sobre a revista Arco e Flecha, que é esse livrinho aqui, é bem raro. Esse livrinho se chama Arco e Flecha, ela vai falar sobre esse grupo modernista, mas aí você vai ter mais 2 grupos também modernistas que vão, em 1928, estabelecer esse início de modernismo na Bahia, que é o grupo Academia dos Rebeldes, do qual fez parte Jorge Amado, nos seus 16, 17 anos, que era chancelada por outro jornalista, que era o jornalista Pinheiro Viegas, que tinha coluna também era um epigramista, Pinheiro Viegas, que tinha coluna no jornal chamado Imparcial. E o Pinheiro Viegas ele chancelava 2 grupos que também eram considerados modernistas, que fazem parte dessa história. A história do modernismo na Bahia ela passa por várias revistas e também por uma sucessão de jovens. Tem uma imagem que eu acho que é muito interessante do João Carlos Teixeira Gomes, que vai sistematizar essa, digamos assim, recepção, que vale dizer, não foi uma recepção acolhedora nem pacífica, né? Os baianos, de cara, assim, eles não aceitaram muito essas ideias da Semana de Arte Moderna de 22. Carlos Quiáquio, por exemplo, que era esse crítico que tinha uma coluna chamada Homens e Obras, ele lançou um manifesto chamado Tradicionismo Dinâmico, que era um contraponto a todas as ideias da Semana de Arte Moderna. O próprio Jorge Amado também, com o grupo da Academia dos Rebeldes, ele não gostava de ser chamado de modernista. Ele dizia que eles eram modernos e não modernistas. E ele chega a falar sobre isso no depoimento a um jornalista chamado Valdomiro Santana, em que ele vai falar que estranhava aquela coisa de paulista, de língua inventada. Então, havia uma resistência, havia uma resistência a romper com a tradição, né? O que Quiáquio e outros baianos queriam era uma renovação sem ruptura com a tradição. Era o que eles propunham aqui, né? 3 primeiros grupos, né? Academia dos Rebeldes, a turma do Arco e Flecha, que eram também de estratos sociais diferentes, né? O pessoal do Arco e Flecha era o pessoal de elite intelectual, financeira. O pessoal da Academia dos Rebeldes. Estão me ouvindo? Melhorou, tá? Ficou ruim. Me dê um toque quando eu estiver perto de acabar, viu, Nália, para eu
me ligar, que eu estou falando direto. Então, o pessoal da Academia dos Rebeldes... 2, beleza. Então, assim, o pessoal da Academia dos Rebeldes, eles eram uma garotada, sabe, assim, uma classe média, entendeu? Não eram ricos, alguns eram de famílias do cacau, que tinham perdido tudo, mas eram estudantes, né? E essa vida se fazia a partir dos cabarés, né? Os cabarés da cidade. E os cafés, né? Os cafés e os cabarés. Era onde a literatura começava. E na Bahia, o modernismo chegou predominantemente pela literatura, não envolvendo outras artes. Ele vai envolver outras artes a partir dos anos 40, já com uma outra geração literária chamada Caderno da Bahia, que é uma geração posterior, né? Mas ele não. E você tinha também um terceiro grupo, que era a turma da Baixinha, que era uma turma de classe média baixa, né? Você tinha o poeta Braulio de Abreu, que é o maior nome desse grupo. E aí você vai ter também um livro bem interessante, chamado, também bem raro, chamado A Poesia Era uma Festa, de Nonato Marques, que é esse livro aqui, onde ele vai falar sobre esse grupo. E só para conseguir fechar nesses 2 minutos e falar um pouquinho disso tudo, que a história é muito longa e muito interessante, gente. A gente vai ter, logo em seguida, após esses grupos, eles fizeram um grande barulho na cidade, esses 3 grupos, isso em 1928 até 1935, mais ou menos. Você vai ter, nos anos 40, o surgimento da geração Caderno da Bahia, e, em seguida, da geração Mapa, nos anos 50, o João Carlos Teixeira Gomes, ele vai serializar esse modernismo na Bahia a partir dessas gerações literárias e das revistas literárias que eram publicadas. Então, você vai ter, na geração Caderno da Bahia, aí você vai ter a presença das artes plásticas, aí você vai ter uma coisa mais aberta, e nos anos 50, com a geração Mapa, sim, você vai ter várias artes ali, e o Glauber Rocha era dessa geração, Glauber Rocha, João Baldo Ribeiro, e o próprio Glauber, ele vai chamar as jogralescas, que eram feitas por meninos de 15, 16 anos, e essa é uma geração muito interessante, porque é uma geração que envolve as mulheres mais profundamente, porque ela foi gestada não em bares, em cafés, embora eles frequentassem bares e cafés, mas é uma geração que foi gestada dentro de uma escola pública, que é o Colégio Central da Bahia. Então, isso fez com que muitas mulheres se agregassem a esse grupo, né? Você vai ter pela primeira vez. E você vai ter também cinema, revista, teatro, as jogralescas eram teatro. Você vai ter artes plásticas, então você vai ter... O Glauber falava isso, né? Que era a Semana de Arte Moderna da Bahia, foi, na verdade, em 1955, 56. Isso eu acho uma coisa bem interessante, e essa geração Mapa é uma geração que ela vai contribuir significativamente, não só para o cinema, né, de Glauber, o próprio Glauber dizia isso, né? E também para o próprio Rei da Vela, né? O Rei da Vela, confessadamente, né, é um espetáculo que tem uma inspiração nas jogralescas. Então, é interessante, porque a Bahia ela vai desabrochar culturalmente nos anos 50. Então, essa é uma visão que eu gosto de trazer, até para a gente ver que cada estado e que cada cultura, né, ela tem o seu próprio ritmo de revelação. Então, assim, a Bahia, em 1922, ela não tinha condição de ter uma recepção que fosse exatamente, digamos, acolhedora ou positiva, porque era uma terra ainda era uma cidade, era um estado que vivia ainda de uma maneira muito provinciana, assim, que não tinha... Por isso que muita gente classifica também Eurico Alves como um poeta futurista, né? Ele traz uma visão ali de um cotidiano acelerado que não existia naquela época. Então, isso é bacana, e aí a gente vai ter essa aceleração, sim, nos anos 50, e depois a gente vai ter uma desaceleração, já fechando os anos 60, né? Meados dos anos 60, 64, a gente vai ter uma dispersão cultural fortíssima na Bahia, e uma retomada a partir dos anos 70 com Antônio Brasileiro e Rui Espinheira Filho.
e uma revista chamada Revista Era. Essa eu acho que é uma serialização bem interessante, que é feita por João Carlos Teixeira Gomes, que foi da geração Mapa, que escreveu esse livro incrível aqui, que é um livro que fala sobre... Eu fiz até a orelha desse livro, é um livro que fala sobre a geração Mapa, e ele escreveu também esse livro aqui, que pede uma reedição há muitos anos, que é Glauber Rocha, Esse Vulcão. Esse livro é essencial para quem quiser entender um pouquinho do que foi a Bahia nos anos 50, 60 e tudo que aconteceu. Bem, a gente tem a Vanguard na Bahia, de Risério, e a gente tem, vou só dar mais essa dica aqui, acho que eu já estourei o tempo, que é Impressões Modernas aqui, de Juscelene Santana, onde ela vai analisar a importância da Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia, o reitorado de Edgar Santos. Foi uma história muito rica, gente. E, de verdade, concordo com o Glauber Rocha, acho que a nossa Semana de Arte Moderna aqui na Bahia foi mesmo nos anos 50, começando com as jogralescas e se ampliando, se amplificando a partir do reitorado de Edgar Santos. E aqui a gente tem pesquisadores incríveis, eu só quero fechar com isso, Cid Seixas, o Florisvaldo Matos, o Jorginho Ramos, que vem fazendo um trabalho incrível de pesquisa. Enfim, a gente tem uma galera muito boa aqui que vem resgatando toda essa história, mas é uma história incrível, assim, uma história que mereceria um livro, um novo livro. Eu espero que vocês tenham ficado entusiasmados aí para conhecer essa história. Eu sou apaixonada por essa história. Sim. Muitas questões, muito bom, muito bom. Legal, adorei. muito legal. Adorei. Muito legal, Kátia. Muito bom. Tem que fazer uma outra live com a Kátia e com o Eduardo, aí já com o Haroldo também. Vamos lá. Então, vamos chamar o Fernando Freire, meu parceiro aqui, eu vou passar a palavra a ele, ele vai fazer a sua participação e vai continuar chamando mais algumas pessoas. O Fernando Freire é professor de História, poeta, membro do coletivo Os Três Mal Amados e premiado em 2 edições do Prêmio Sesc de Literatura. Com você, Fernando. Som, Fernando. Fernando Freire, som. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. É um prazer enorme estar com vocês aqui, estarmos reunidos para celebrar esse momento importantíssimo da nossa história, né? Tanto a história cultural, com desdobramentos também na história política, porque cultura e política estão sempre entrelaçados. Eu vou ler um poema do Manuel Bandeira e 2 meus. Manuel Bandeira, profundamente. Quando ontem adormeci na noite de São João, havia alegria e rumor, vozes, cantigas e risos ao pé das fogueiras acesas. No meio da noite despertei. Não ouvi mais vozes nem risos, apenas balões. Passavam errantes silenciosamente. Apenas de vez em quando, o ruído de um bonde cortava o silêncio, como um túnel, onde estavam os que há pouco dançavam, cantavam e riam ao pé das fogueiras acesas. Estavam todos dormindo, estavam todos deitados, dormindo profundamente. Quando eu tinha 6 anos, não pude ver o fim da festa de São João, porque adormeci. Hoje, já não ouço mais as vozes daquele tempo. Minha avó, meu avô, Totônio Rodrigues, Tomásia, Rosa. Onde estão todos eles? Estão todos dormindo. Estão todos deitados, dormindo profundamente. Eu tenho uma predileção toda especial por esse poema, porque é um dos temas que, na minha produção poética, que eu mais gosto. Agora, um meu. Assisto o nascimento do dia, para Euni Pereira. Saio para a rua após uma noite de insônia. A cidade e sua modorra me recebem. O astro-rei já incendiou o horizonte a bordo de sua carruagem e ao meu redor
pouco a pouco, tudo reluz na paisagem. Uma pátina cinza, espólio do último luar, ainda resiste, e recobre os lares e as sarjetas da cidade, os gestos do funcionário da padaria que lava a calçada, o sedã preto que passa em alta velocidade, a voz de Bruce Dickinson no som do meu carro cantando Navigator's Seas of the Sun, enquanto o meu relógio marca 6h10 da manhã. E eu aqui sozinho assisto o nascimento do dia, sem qualquer estremecimento ou emoção, como o médico que faz o nascimento um simples acontecimento de sua profissão. E eu aqui lembrando um amor que não deu certo, pensando o quanto cada instante de felicidade é frágil como uma gota de chuva entregue à sanha das bocas de lobo. E sabemos que nesse jogo em que os dados são jogados à nossa revelia, o prêmio final é sempre o vazio, o nada, não importa a nossa maestria ou nossa jogada. A maneira de Guimarães Rosa, para Euli Pereira. O ventilador parece rugir, as hélices giram, giram e giram. Todos os demais objetos que formam a casa estão calados. Monumentos modernos, tecnológicos, ao tédio que nos apodrece e alimenta. Televisão, aparelho de som, máquina de lavar, computador e o celular ruminam em silêncio. Luz amarela das lâmpadas vaza pelas janelas e chega ao quintal de cimento, onde os insetos carregam em caravana restos de ração. A vida, diante da qual nos rasgamos e remendamos a cada minuto, faz morada nas frestas desse instante, e cada átomo, cada diminuto naco de realidade nos impele a continuar, a seguir no caminho que tanto já trilharam no passado, sem sequer deixar marcas no rosto do tempo, um demônio mal-humorado. E que meu medo e teu desencanto, por mais humanos e doídos que sejam, não nos privem do assombro, do espanto, diante do espetáculo desta vida, que nos servem a cada amanhecer, nos bares, igrejas, casas e ruas, quando o sol nasce sobre eu e você. Vamos dar continuidade agora. Vamos chamar, cadê minhas anotações? O Renato Matos Mota. Renato, boa noite. Renato Matos Mota é poeta, artista visual, coordena o coletivo Gente de Palavra, Sarau, revista e microeditora, desde 2021. Possui diversas obras publicadas, Prêmio AGES, Livro do Ano de Poesia 2021, com Pretos de Peleia. Renato, bem-vindo, a palavra é sua. Salve, salve todo mundo. Bom, eu queria traçar um pequeno comentário aqui sobre a semana, que é uma coisa que eu acho importante, que ela é tida muito como a coisa que inaugura uma arte brasileira. E, na verdade, eu acho que, embora eu não esteja de forma alguma negando a importância da Semana de Arte Moderna, a gente tem que ver que a Semana de Arte Moderna é muito um reflexo do que está acontecendo no mundo, que é o futurismo, que é modernismo. Em toda a Europa está acontecendo isso, e simplesmente é trazido para cá. Quando a Anita Malfatti chega, a exposição dela é nitidamente influenciada pelo expressionismo alemão, e, sob um certo aspecto, a gente já tinha uma busca de nacionalismo dentro da cultura brasileira. Tu tem Peri, Ceci, Iracema, enfim. Eu acho que ele, sem dúvida, ele rompe com uma estética que estava já defasada na Europa e aqui, para se aliar a uma nova estética ainda europeizada, ainda colonialista. Eu acho que esse aspecto
colonial permanece durante muito tempo na cultura brasileira, ele só vai ser perdido com o tempo, e sim, claro, pelo pessoal afiliado ao modernismo. Não há negação quanto a isso, né? Eu acho o próprio Oswald de Andrade um cara muito criativo, extremamente criativo, um cara que inventou muita coisa, sem sombra de dúvida. Agora, a verdade é que em 22 ele estava acendendo charuto com nota de $100, estava numa muito de... Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ver, é um movimento extremamente burguês, de uma gurizada rica, extremamente intelectualizada, sem sombra de dúvida, com uma arte maravilhosa. Não nego isso, mas eu queria ver muito sob esse lado, que eu acho importante. Bom, eu quero tirar essa nota, eu quero deixar um poema meu, que eu acho que mais ou menos conversa com isso. Chama-se Patripoema. Por um poema da pátria, por um poema auriverde azul anil, por um poema Mundo América do Sul Brasil, um poema de amar a América, poema americano de pó e de merda, poemerda americano de um povo que ainda hoje se vende por bugigangas brilhantes, um poemundo, poimundo, do pó do mundo, poema neocolonizado do Brasil de Halloweens, um Brasil que comemora festas que não são suas. Where is the former nation? Deformada nação deste poema, cowboys caipiras piram no funk das favelas, no reggae que regateia nossas praias. Poema bem pé no chão, pé no asfalto, pé no saco. Não poema pé de chinelo que pede pinico para o tio Sam e diz que é global, que é mundial, mas não é. O mundo global é no meu quintal. Sangrentas naus escravistas singram espaços internacionais. Galopam, voam, mas não deixam traço. Chicanegros, decassegues seguem banzando hoje. Somos os candangos do século XXI. Candongueiros, fuleiros, canibais, na falta de palmares, Palmeiras vira nação. Timões, mengos, flus, grenais e cada vez mais times te mentem. Civilizar não é carnavalizar, carnaval de vãs meninas prostituídas no além-mar e no a quem amar, no aqui e agora, no dia a dia, no cotidiano adiar do nosso dia. Alada vitória da Hélade, convertida em chulé multinacional, intermúndico fungo interdigital, criado no norte, fabricado em Seul, consumido em todas as direções, exportado, pago, muito bem pago, pago além do preço. Meu poema é outro. Tupiniquim como Trypanosoma cruzi, como a trepação da globeleza rebolando nudez nos horários infantis. Trepa nação que lobotomiza Brasis. Desculturação da ex-nação. Auriverdes travestis fazendo ponto no Coliseu, na Torre Eiffel, no Reichstag, no Central Park. Religiões e relógios de verão, zen budismo sem bunda, desbundes passageiros, módicas modas que mudam nada. Belas musas sazonais, desinspiradas, ocas, ecos de desespero vendendo cerveja com a bunda. Quero um poema Drummond, que me desfraude bandeira, me redescubra Cabral, americano, brasileiro, perdido em minha quintana. Um poema coletivo de papo com Afonso e Marina, em barco pirata do Guaíba,
cruzeiro no fundo de casa, com a lua umbigada no lago, onde Sidney submerge seduzido por sereias. O imediato do navio é o primo Portugal, o poeta Antípoda, e no tombadilho, Tiago trava um tete-a-tete com Barros, do Carmo e Barreto. Enquanto o fantasma de Corpo Santo folheia sua enciclopédia, Werneck e Patrícia cruzam palavras com Cacau e Marudinho. Júlio Alves de Cricris, com Macedo e a Vieira, Michele de Anfitriã, comandando a litania do sarau improvisado, Menegoto na viola, curso na batucada, um barco de Brasília abalrou a nossa festa com 3 capitães mal amados, e a imediata Noélia, atravessando o eixão, anda toda atarantada com poemas escalafobéticos. Laís enfeita as ruas, cidade vira poema, nossa nau da poesia voa por Porto Alegre, a porta no meio do brique, para pôr poesia na roda numa abordagem festiva que subverte a cidade, com o bardo Ricardo, cujo menos vendido é livro esgotado. Meu poema insiste em falar como brasileiro em tercheiro de feijoada, churrasco assado no chão, tutu, acarajé, maracujá, ter gosto de pitanga, goiaba comida no pé, jabuticaba, abacate, abacaxi, caju, café. Meu poema tem que jogar com bola de meia, rodar peão, empinar pipa, papel colorindo o céu, voar lomba abaixo com um carrinho de rolimã, andar de bicicleta, bater figurinha, jogar taco, pular sapata, bater bolita de nhaque. Tem que ser brasileiro, como o carnaval de rua de antes dos abadás e das escolas. Cachaça, caldo de cana, chimarrão, caipirinha, cajuzinho, xixi de anjo, cerveja gelada em tarde quente. Não quero poema da pátria varonil. Quero um poema do Brasil pueril, infantil, Brasil mulher, Brasil negrão, japa, índio, polaco, tudo junto, misturado. Um poema Brasil de uma maioria de minorias, salada de frutas cultural, racial, étnica, o escambau. Poema pau-brasil que fale português, tupi-guarani, italiano, alemão, banto, espanhol e nagô. Poema verdade, capaz de ver além das novelas, além das rebolativas porta-bandeiras mulatinzoneiras do carnaval, planetariamente divulgado, sexo oficial em 3 vias carimbado por 3 dias aprovado, mais a muamba, mais a quarta de cinzas, mais o enterro dos ossos, mais quanta micareta, porque o Brasil da televisão não trabalha, não batalha, só dança samba, reggae, afoxé, rebolation, só quer saber quem matou o bandido da vez no capítulo visto, revisto e repetido, que vira notícia. A novela da TV se vê no noticiário da mesma TV que tudo vê menos tu. Porque a TV não te vê. Só vê o que dá lucro, só vê o que interessa para o dono da TV. Esse é o poema que eu fiz para você, que só vê o que lhe dizem que é para ver. Esse é o poema que cheira cola, que fuma crack, que dorme sob marquises. Esse é o poema dos ratos e das baratas, chiclé na sola do sapato, o poema do lixo revirado, do pedestre atropelado, poema do que você vê, mas não tem nada a ver com você. Esse é um poema não. Esse é um poema foi. Esse é um poema nunca mais. Esse é o poema que eu fiz para a pátria que me pariu. Uau! Obrigado. Maravilhoso! Até abriu o microfone, genial. Obrigado. Eu senti o Allen Ginsberg vindo em você. Veio o Allen Ginsberg em você. Graças. Muito bom, Renato, muito bom mesmo, belíssimo poema. Dando continuidade aqui à nossa programação de hoje, teríamos a poeta Maria Maia. Como ela não está presente, a poeta Luciana Barreto vai ler um poema dela. Eu não estou aqui com a biografia, porque como fui informática ela não vinha, então eu não tenho aqui, mas Maria Maia é cineasta, poeta, radicada em Brasília. Luciana.
Bom, não tenho a presença nem a exuberância da Maria, mas vou ler o poema que ela selecionou do Oswald e um dela que dialoga, né, com essa torturada arte sacra de Minas, né, essa conjugação do barroco com o moderno. O poema do Oswald. No anfiteatro de montanhas, os profetas do Aleijadinho monumentalizam a paisagem. As cúpulas brancas dos passos e os cocares revirados das palmeiras. São degraus da arte de meu país, onde ninguém mais subiu. Bíblia de pedra-sabão, banhada no ouro das minas. E a Maria Maia, assim, responde Oswald. Aleijadinho, ainda sem pisar teu chão, Congonhas, ouço pulsar teu coração. Sem pés percorro os passos da tua glória. Cristo, nas capelas, me comove. Mas que Deus é o homem que sofreu e sofre em vão. Alguns quiseram duvidar das marcas sem igual, que as mãos aleijadas deixaram na pedra dura, inclemente, rude. Duvidar que é tudo fruto da tua dor, jamais pude. Não, ali está, Francisco, tua aflição inteira, na dor que faz dançar cada profeta. Ezequiel, Daniel, Isaías, Jeremias, Jonas, Naum, Baruque, Oséias, Joel, Abdias, Abacus e Amós. A dor que redime o pobre ser em nós. Maria Maia, um aplauso para a nossa poeta e cineasta tão querida de Brasília. Obrigado, Luciana. Maílson Furtado, cearense, é autor de 5 livros, dentre eles A Cidade, vencedora do Prêmio Jabuti 2018 nas categorias Poesia e Livro do Ano. Em Varjota, Ceará, fundou a Companhia Teatral Criando Arte, em 2006, onde realiza atividades de ator, diretor e dramaturgo. E é produtor cultural na Casa de Arte Criar. Maílson, bem-vindo, boa noite, o microfone é seu. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos, todas, todos que estão com a gente aí nas redes sociais. Alegria imensa estar aqui para festejar esse centenário desse momento tão importante para a cultura brasileira. Queria fazer um adendo aqui, né? Somar o que o Renato trouxe, né? Também de uma forma um pouquinho, acho que não tão ácida quanto o Renato, mas acho que é importante ressaltar também, né? Eu gosto muito de ver a semana, né, como um evento, um fato que aconteceu junto de outros fatos, né, para buscar explicar esse país, né, naquele momento até, né. É interessante que ontem, justamente, dia 13 de fevereiro, se comemorou o dia que começou a semana, né. E é interessante lembrar que justamente no dia 13 de fevereiro de 22, Pixinguinha e os 8 batutas estavam em Paris, né, se apresentando, né. E isso, se a gente for pensar, talvez seja mais moderno que a própria semana, né. Ou seja, né, temos a semana, que é um evento importantíssimo, temos esse samba, esse alicerce desse samba que se articula nesses primeiros anos, que vai trazer para a gente o carnaval, como a gente conhece hoje. Aqui no Nordeste a gente tem talvez o alicerçar fechado depois da primeira grande geração dos cordelistas e repentistas de viola por aqui também, que é uma forma de descobrir o Brasil a partir do próprio Brasil, coisa que o modernismo busca trazer, né? Então eu gosto de ver essa semana como um fato, né? Um fato junto de outros fatos que vão acontecendo para explicar o Brasil, e uma semana que vai começar antes, né? Começa um pouco antes, e não à toa que teve exposições, né? Se teve exposições é porque já tinha um trabalho já prévio a ela, e essa semana que continua sendo escrita até hoje, e acho que é um dos motivos também da gente estar aqui hoje, né? Da gente continuar escrevendo ela, né? De alguma forma, né? Ao longo desses 100 anos, e estar buscando redescobrir o Brasil a partir dessa amplidão que ela nos deu de pluralizar dizeres, né? Ela nos trouxe isso sim, né? De alguma forma. Então, junto desse adendo, eu queria trazer um poema um trecho do poema, né, do Cobra Norato, do Raul Bopp, que é um livro que é publicado só em 31, né? Mas
mas é um livro que se entranha, e é escrito em 28, e é um livro que marca, acho que traduz muito esse primeiro momento desse modernismo, né, no país, articulado nesses 3 eventos, né? A Semana, né, de fevereiro de 22, o Manifesto para o Brasil de 24 e o Manifesto Antropófago de 28, né? E junto disso, ele diz assim, né, Raul Bopp, né, que era um gaúcho, que estudou direito em Belém, né, estudou Amazônia, né, e a partir disso escreveu essa lenda, né, nas terras amazônicas, né? Então diz assim, esse trecho: a madrugada vem se mexendo atrás do mato, clareia, os céus se espreguiçam, arregaçam-se os horizontes, no alto de um cumundá está cantando a Maria é dia. Acordam-se raízes com sono, riozinho vai para a escola, está estudando geografia. Árvores acocoradas lavam galhos despenteados na correnteza. Gaivotas medem o céu. Horizontes riscados de verde me chamam. Compadre, vamos lá pro lago Onça-Poema. Temos que pegar a distância antes de chegar à maré baixa. Este rio é nossa rua. Aí o capim pirixi, rema deste lado. Quero ficar espichado sobre o capim pirixi. Eu vou convidar a noite para ficar por aqui. Solzinho infantil, cresceu engordurado e alegre. Arvorezinhas impacientes mamam luz escorrendo das folhas. Tire a mão daí, não me empurre. Ventres de florestas gritam. Enche-me. Rios escondidos sem filiação certa. Vão de muda nadando, entram resmungando mato adentro. Nacos de terra caída vão fixar residência mais adiante numa geografia em construção. Mamoradas na beira do rio, sonham viagens, derretem-se na correnteza, cidades elásticas em trânsito. O sol tinge a paisagem lá adiante, nadam árvores de beiços caídos, movendo os longos galhos contrariados. Né? Um trecho de Cobra Norato do Raul Bopp. Somando a isso, queria ler um poema meu, não sei se dá tempo de ler 2, que em parte é um manifesto também, um grito, né? Esse primeiro poema, né? Que vem de dizer eu não queria nem atacar o Raul Bopp, porque eu acho que não sei nem se ele tem culpa dentro disso, né? Mas aquela fala que eu concluí esse meu primeiro momento, dizendo que a semana continua sendo escrita, né? Acho que a gente está no momento, né, dessa reescritura dessa semana até hoje, de o Brasil ser dito, né, por esse Brasil profundo ser dito por esse próprio Brasil profundo, né, por essas vozes não ouvidas, não ditas, né, abafadas, né, ao longo da história, né? E hoje a gente vive esse momento, né, desse dizer por essas próprias pessoas, por essas próprias personagens, né? Hoje a gente não precisa que um gaúcho vá escrever sobre a Amazônia, né? Hoje a gente tem os indígenas escrevendo o seu lugar das suas próprias aldeias, né? As pessoas que moram nas periferias das grandes cidades escrevendo dali, o sertanejo dizendo o sertão a partir dali, né? As pessoas, né, se dizendo a partir dos seus próprios corpos, né? Então acho que essa reescritura dessa semana parte disso, né? Esse poema nasce um pouco dessa questão que abordo agora, né? Falando um pouco desse meu lugar enquanto Nordeste, né? E se chama Um Possível Poema sobre o Nordeste do Brasil. Diz assim: esse seria um poema sobre o Nordeste do Brasil, mas tudo que sei ainda é depois de amanhã. Um homem passeando com a vida, um homem mastigando o dia, um homem duvidando do antes, um homem respondendo à rotina, creio serem cenas de interesse a um poema sobre o Nordeste do Brasil. Na avenida a passos largos, um carro cruza sua via.
os pneus que ficam, estrada sem volta, vitrines a expor verbos futuros, relâmpagos de sol sucumbem, é meio-dia, são outras formas possíveis a um poema sobre o Nordeste do Brasil, mas que nunca entrará numa antologia publicada no exterior dedicada ao Nordeste do Brasil. Amanhã, se por acidente o céu debulhar um sereno, furtando tudo o que será notícia nas páginas de jornais, sim, esse será um tema para um poema sobre o Nordeste do Brasil. E agora tudo que sei é que ainda é pouco o que tenho para dizer de agora, a um poema sobre o Nordeste do Brasil. Não sei onde moram as mesmas casas, das ruas impedidas de norte, nem os livros de desilusão para esses dias, as máquinas que sujam céu adentro, na carne e osso de seu azul, tenho que as desconsiderar e enxergar por veredas o mundo, já que as rodagens espatifaram o sertão. Tenho de encardir o verde, já que o juazeiro é uma acusação à vida. Nunca permanência, sempre despedida, e já não sei do que devo lembrar. Se de um rio inaugurado pela chuva ou do mar, o horizonte que há. A vida de um homem estampada antes da terra ou amanhã antes do ontem, de fato não soa bem a um poema sobre o Nordeste, do Brasil. Esse seria um poema sobre o Nordeste do Brasil, mas ainda é preciso inventar palavras. Muito bom. Obrigado. Eu queria só fechar aqui com um trecho do A Cidade, né? Que é um texto que, em parte, traz essa busca de dizer esse Brasil de dentro por ele mesmo, né? E diz assim: o Acaraú é uma rua que ri, que inventou tanta coisa, inclusive um pedaço do sertão entre Ebiapaba e as terras do Curu. O Rio das Garças vem desde o Arraial da Telha, onde até o Atlântico que beija Portugal e belisca o Mar do Norte das terras baixas da Holanda, 2 pedaços de terra onde meu sangue europeu passou. O Acaraú banha o mar, o destila e o engole. O mar aqui nasce e se acaba no olho d'água da Serra das Matas. Aqui passa em meio ao Isaú, ao Cipó, em meio ao Araras, que uma serpente vagueia nas bandas do Vai-la-me Deus e ao grande medo da verdade, da profecia do Frei Vidal da Penha. Se casa ao Groaíras, ao Jaibaras e ao motivo de ser das terras de Dom José, onde a Sé é o lugar mais seguro e vai até onde a vila de Acaracu se firmou, por onde parte do sertão nasceu, outra por Camucim, outra pelo próprio sertão, e se vai ao rio, que cortou tanta terra, sangues distintos, rios, tapuias, tremembés, e me lotou pouco a pouco com meu sangue branco, com meu sangue urucum, com meu sangue negro, com meu sangue pau-brasil. O rio inventou e foi inventado por pingos, grotas, riachos, por nada se inventou. Obrigado, pessoal. Valeu, Maílson. Vamos agora chamar a poeta, que é a minha amiga Noélia Ribeiro. Noélia Ribeiro nasceu em Recife, é poeta e taquígrafa revisora com 4 livros publicados. Organiza e apresenta a live A Fim de Poesia no Instagram. É formada em letras na UNB. Noélia, microfone todo seu. Vamos lá. Eu vou falar aqui... Aliás, desculpa, microfone não tem microfone. Não, microfone. Ai, gente, agora eu me perdi. Por que é assim, hein? Pronto, eu vou falar do Oswald. Poemas da Colonização, de Oswald de Andrade. A transação. O fazendeiro criara filhos, escravos nos terreiros de pitangas e jabuticabas. Mas um dia trocou o ouro da carne preta e musculosa, as gabirobas e os coqueiros, os monjolos e os bois por terras imaginárias.
onde nasceria a lavoura verde do café. Fazenda antiga. O Narciso marceneiro, que sabia fazer moinhos e mesas, e mais o Casimiro da cozinha, que aprendera no Rio, e o Ambrósio, que atacou seu Juca de faca e suicidou-se, as 19 pretinhas grávidas. Negro fugido. O Jerônimo estava numa outra fazenda, socando pilão na cozinha. Entraram, grudaram nele, o pilão tombou, ele tropeçou e caiu, montaram nele. O recruta. O noivo da moça foi para a guerra e prometeu, se morresse, vir escutar ela tocar piano, mas ficou para sempre no Paraguai. Caso. A mulatinha morreu e apareceu berrando no moinho, socando pilão. O gramático. Os negros discutiam que o cavalo se pantou, mas o que mais sabia disse que era se pantarrou. O medroso. A assombração apagou a candeia, depois no escuro veio com a mão pertinho dele, ver se o coração ainda batia. Cena. O canivete voou e o negro comprado na cadeia estatelou de costas e bateu com a cabeça na pedra. O capoeira. Quer apanhar, soldado? O quê? Quer apanhar? Pernas e cabeças na calçada. Medo da senhora. A escrava pegou a filhinha nascida nas costas e se atirou no Paraíba, para que a criança não fosse judiada. Levante. Contam que houve uma porção de enforcados e as caveiras espetadas nos postes da fazenda desabitada miavam de noite no vento do mato. A roça. Os 100 negros da fazenda comiam feijão e angu, abóbora, chicória e cambuquira. Pegavam a roda de carro nos braços. Azorrague. Chega, peredoa. Amarrados na escada, a chibata preparava os cortes para a salmoura. Relicário. No baile da corte, foi o conde Deu que disse para ti, fumo de Baipendi é comer, beber, pitar e cair. Senhor feudal, se Pedro II vier aqui com a história, eu boto ele na cadeia. Oswald de Andrade. E aí eu vou ler um poema meu e encerro. A convivência e a chuva. O síndico do meu prédio desconfia do vizinho, que desconfia da mulher, que desconfia da filha, que desconfia do namorado, que desconfia do melhor amigo, que desconfia do patrão, que desconfia da funcionária do DRH, que desconfia do enteado, que desconfia da professora, que mora no meu prédio e desconfia do síndico. Certamente, o síndico, o vizinho, a mulher, a filha e a professora desconfiam de mim. Eu desconfio que vai chover. Muito obrigada.